Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele exaltará juízo e justiça na terra. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, nós glorificamos a ti, te damos graça, Pai. Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos, Senhor Deus, ó Pai, nela, fielmente nela. Cremos que dela há, Deus, ó Pai, instruções importantíssimas para a nossa vida. Cremos, Deus, ó Pai, que dela, Deus, ó Pai, há uma revelação para esse tempo. E nós queremos esse rema hoje aqui para nós, para o nosso ser, para a nossa vida, para que a gente possa, Senhor, Deus, ó Pai, nos fortalecermos, Deus, ó Pai, mediante a tua palavra. E o teu propósito hoje seja estabelecido em nós. Senhor, nós cremos e nós hoje, aquilo que ouviremos aqui, nós só não ouviremos, mas também praticaremos, porque essa é a tua ordenança para nós. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse versículo fala muito com você, tem muita coisa. Nós vendo aqui, nós podemos ver que Deus está falando sobre naquele tempo. Existe um tempo, Deus trabalha nos tempos, o Senhor é o Senhor do tempo. E de tempo em tempo Deus está fazendo algo novo, alguma coisa nova. Nós temos que entender que os tempos do Senhor, eles mudam de acordo com o propósito dele, de acordo com aquilo que ele, na verdade, quer fazer. Deus não começou alguma coisa na terra e permaneceu naquilo, na mesmice, mas devido ao tempo, aos seus tempos determinados, ao seu cronos, ao seu relógio, ao seu carói, ele foi derramando algumas coisas desse tempo. E aqui fala que num tempo determinado veio, ele fez brotar a Davi um rei, um renovo, um renovo de justiça. Ele fez brotar, nascer algo novo. Ele fez algo novo acontecer, algo novo surgir. Essa é a promessa de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. E diz que ele exaltará em juízo em toda a terra e justiça. A justiça e o juízo dele viria sobre toda a terra. Eu quero que você entenda que esse renovo que ele fala aqui, ele está falando sobre o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como um renovo para mim, para você, para todos nós. Ele veio realmente trazer, exaltar esse juízo, essa justiça. Esse renovo brotou, ele veio e ele está vivendo nesse tempo. Ele está nesse tempo aqui. E você precisa entender que, na medida que esse broto, aquilo que ele brotou, aquilo que ele colocou, começa a crescer, você precisa, juntamente com isso, crescer em algumas coisas. Entender que o broto não vai ficar lá eternamente, mas esse broto vai crescendo, e assim como ele vai crescendo, nós também precisamos crescer no entendimento do que ele tem para a nossa vida. E nós como igreja precisamos entender isso. Jesus veio ao mundo para ser o renovo da nossa vida, da sua vida. Jesus é a sua renovação. Ele veio trazendo o renovo para você. Somente em Cristo podemos nos tornar uma nova criatura. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Somente nele você pode dizer: eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma pessoa nova. Somente nele. E nós queremos falar sobre isso. Porque tem momentos que nós estamos caminhando nessa terra e tem hora que nós nos deparamos com algumas dificuldades que nós mesmos criamos, ou no momento que nós erramos, porque vamos errar sempre. Quando você pensa que fez tudo errado, eu quero que você entenda, você precisa saber que Jesus é o único caminho que pode exaltar justiça, ou seja, realmente te levar a fazer o que é certo. É Ele. Tem hora que nós estamos
desistindo, tem hora que nós estamos jogando a toalha, tem hora que nós estamos, na verdade, abrindo mão de tudo, querendo parar, querendo largar, porque erramos. Porque, na verdade, nós não podemos associar ou jogar a Deus as nossas decepções. Não, irmão, não podemos de maneira alguma. Embora muitas vezes nós queremos transferir as nossas decepções a Ele, porque nós temos a tendência de sempre culpar alguém, sempre jogar a culpa em alguém, mas tem hora que você precisa cair na realidade e falar assim, não, quem errou fui eu que estou assim, se eu estou passando por isso, fui eu mesmo que criei esse tipo de situação, fui eu mesmo que criei, na verdade, esse ambiente, fui eu mesmo que criei toda essa tempestade, e às vezes nós, por estarmos dessa maneira, queremos, na verdade, desistir, falar que foi Jesus ou outro, mas na verdade eu quero dizer uma coisa, mesmo que você, em alguns momentos da tua vida, ou que você hoje entrou aqui pensando, o que eu errei, o que eu falei, né? Poxa vida, eu desanimei, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, Ele pode mudar essa história em nome dEle, amém? Amém. Ele pode transformar isso, Ele pode mudar, porque Ele tem algo novo para você. Ele tem algo realmente revigorante, Ele é fonte de vida em você. Às vezes nós não nos deparamos com isso. Às vezes nós esquecemos dessas coisas. Que é nele que realmente nós podemos buscar as soluções da nossa vida. Estava lembrando aqui até do texto ali, ó. Abra aí, para bem ver. 2 Coríntios 5, 17. Ali. 17 e 18. Diz assim. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova pessoa é, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Amado, aqui diz que aquele que está em Cristo, se alguém está no Senhor, você precisa entender que você é uma nova criatura. Você precisa começar a viver uma vida nova. Você precisa entender que as coisas velhas, elas já não fazem mais parte da tua vida. Elas já não têm nada a ver com a tua nova natureza. Você nasceu de novo. Você é algo novo. E tudo se fez novo, não é algumas coisas, tudo se fez novo. Há um renovo na tua vida, há um mover de renovação para você, e é isso que o Senhor Jesus entregou para mim e para você. Foi isso que Ele conquistou naquela cruz, um modelo, um estilo de vida novo para você, suficientemente importante para que você entenda que você não precisa de mais nada, que você precisa somente dele, e dele e para ele são todas as coisas, assim como a tua vida. E ele diz ainda, mas todas as coisas provêm dele, de Deus, do Senhor. O Senhor, Ele te deu a oportunidade de você viver novamente, de você ter uma vida nova. O Senhor te deu a oportunidade de você se reconciliar com Ele, de você ter uma reconciliação, de você ter acesso ao seu trono, de você ter acesso a Ele, as suas bem-aventuranças, a comunhão com Ele, o convívio com Ele através da reconciliação que Ele colocou sobre a tua vida. Não se desespere, não se entristeça,
Deus tem vida nova para você. Deus tem coisas novas para você. Não fique se acusando. Não fique aí, na verdade, chateado. Comece a buscar essa vida nova que está pronta para que seja depositada em tua vida. Amém? Amém. É nessas horas que nós falamos, poxa, eu fiz tudo errado. É nessas horas que você tem, peraí, mas o Senhor, Ele veio para fazer tudo novo, tudo certo. É nessa hora que, meu irmão, olha aqui o que eu fiz. Muita gente hoje, amado, está desanimado, paralisado aí em Deus, sabe por quê? Porque, na verdade, eu não tenho mais, na verdade, uma intimidade com a palavra de Deus. Quando ele olha para essa palavra, ele não consegue enxergar mais. E a gente precisa entender que essa palavra ela é viva, ela está viva até hoje. E quando leio essa palavra, seja em que tempo for, eu vejo ela viva, ela nova. E você precisa entender que, na verdade, o Senhor tem novidade de vida para você cada dia mais. Amém. Cada dia mais nós precisamos buscar isso do Senhor. Falar, peraí, se o Senhor tem, eu preciso disso. Eu sei que, e Ele sabe também, Ele sabe que você vai errar, Ele sabe que você vai falhar, Ele sabe que você não vai conseguir ser perfeito, Ele sabe de tudo isso, mas é por isso que Ele coloca essa palavra e deixa ele escrito dizendo assim, olha, quando você errar, lembre-se, acorde, tem algo novo de mim para você, tem algo novo, eu tenho algo novo para colocar sobre a tua vida, eu tenho algo novo para entregar sobre você, eu tenho algo que renova e supera todos os teus fracassos. O que o Senhor Ele tem para entregar para nós, o que o Senhor tem para colocar sobre a tua vida, supera tudo aquilo que você acha que você conota como fracasso da tua vida. O Senhor tem muito mais. Tanto é que Ele diz que Ele tem, além do que nós esperamos ou que nós pensamos, mesmo pedindo ao Senhor, Ele tem além, Ele supera. O Senhor, Ele quer que você entenda que Ele é o Deus de superação, um Deus que supera aquilo que você acredita que para você é o fim. Ele supera aquilo que você acredita que já morreu, o Senhor ressuscita. O Senhor, Ele tem isso para entregar para você como filho dEle, como filha dele amado. Amém? Amém. E Ele reconcilia você de novo. Você não vai ficar, na verdade, longe da comunhão com Ele. Você pode ficar longe da comunhão com muita gente, com várias pessoas, mas o Senhor fala aqui com Ele reconcilia você, porque Ele colocou em você o ministério da reconciliação, para que quando você atentar para isso, novamente você está aceito, novamente debaixo das asas do teu Pai, do seu Senhor, aquele que te protege, o teu protetor. Ele está dizendo, filho meu, filha minha, não desanime. Eu estou pronto para realmente fazer coisas extraordinárias na tua vida. Não deixe que os pensamentos que muitas vezes tomam conta de nós, que na verdade nós não vamos conseguir, e como que vai ser agora, como é que eu vou sair dessa, né? Tem um cara aqui que sempre escreve, isso limita a tua visão. Amém? Palavras que te limitam. Como é que vai ser? O que vai ser agora? Como que eu vou fazer? Não deixe, na verdade, que essas coisas venham limitar você. E nós temos a tendência, infelizmente, de ser assim, como papagaios, né? Se alguém fala uma coisa, a gente fala igual. Se a gente fala algo, a gente também fala. A gente fica vendo que, na verdade, é que nem essa internet. A pessoa fala uma coisa bonita, todo mundo compartilha, até com o posto dele, e às vezes não tem nada a ver. A gente precisa começar a viver a nossa vida com Deus. Você e Deus. Porque falam algumas coisas e nós acabamos
achando que aquilo é uma grande verdade. E às vezes não tem nada a ver com Deus para a tua vida. Amém? O teu Deus é o Deus do impossível. Amém. O teu Deus é o Deus do impossível. Você precisa crer nisso. Não fique aí, na verdade, limitando o poder dele na tua vida. Não fique bloqueando aquilo que ele quer fazer na tua vida. Deixe ele realmente fazer algo na tua vida. O Senhor, ele está escrevendo a sua história. Amém? Deus está escrevendo a tua história. Deus é que está fazendo algo novo. Nós precisamos deixar isso, na verdade, vir sobre nós. Nós temos que dar liberdade para Deus agir em nós. Quando nós falamos aqui sobre a escola do reino, né, sobre fazer, entender o que é o reino, você vai entender que o reino é você. Mas você precisa entender que o reino é você através daquilo que está no coração do Pai. Quando você entender isso, você vai ver a tua vida transformada. Você vai ver a tua vida mudada. E aí você vai ver o reino de Deus na terra. Muita gente está querendo ver o reino de Deus na terra, assim como os judeus estavam esperando na primeira vinda de Cristo. Eles esperavam que vinha um rei, e aquele rei dele ia vir com um reino, ia trazer um reino cheio de dinheiro, um reino poderoso, que ia matar todos os romanos, que ele ia sentar lá no trono de Davi em Jerusalém, ia sentar lá, ficar sentado lá, reinando e governando. E veio lá uma pessoa que não tinha nem um jumento para ter para ele, porque para andar no jumento ele teve que pedir emprestado. Quando você entender que você é o reino de Deus, você vai começar a entender o valor que você tem. Você vai começar a compreender o quanto você é valoroso. E muitas coisas, na verdade, que tem falado a seu respeito, e muitas das coisas que você mesmo pensa a você nunca mais falará nada que realmente degrine o reino de Deus. Você não vai contra você, e ninguém poderá mais fazer isso na tua vida, porque você precisa entender essas coisas na tua vida. E Deus quer que você viva uma nova história. E se tudo que você escreveu, em sua história está errado, saiba que Jesus, ele tem uma nova história para escrever para você. Amém. Deixa eu falar algo para você aqui, dentro da palavra do Senhor. Quem é esse Jesus? Abra aí a tua Bíblia. Em Atos 3,15. Atos, capítulo 3, versículo 15. Aqui era Pedro falando algumas coisas para aqueles fariseus que no templo, e assim diz a palavra do Senhor: e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nós somos testemunhas. Amém? Diga assim: Jesus Cristo. Jesus Cristo É o autor da vida. é o autor da vida. Amém? É Ele que é o autor da vida. Ele ressuscitou dos mortos para realmente trazer a nova vida. Ele é o autor. Amém? Mas será que para só aí? Não. Tem mais? Vamos lá. Abra aí em Hebreus 5:9. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 9.
Pronto, Gabriel? Vamos lá. E, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que obedecem. Amém? Diga, Jesus é o autor da salvação. Amém? Jesus é o autor da vida. Jesus é o autor da salvação. Amém? Parou aí? Não, tem mais. Aí mesmo em Hebreus, capítulo 12. Abra aí. Continue aí. Vai mais para frente. Passe umas páginas. Não sei. Agora na internet como é que fala? Antigamente eu falava, passe umas páginas para frente. Hoje, Hebreus 12, 2. Diz assim. Diz assim, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, o engano, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Diga assim comigo, Jesus é o autor da fé. Amém? Dá para você entender, aí deu para você entender que Jesus é o autor? Ele é o autor. Você não é o autor de nada. É Ele que é o autor. Hoje, quando nós queremos assistir um bom filme, a gente sempre procura saber quem é o autor. O autor que escreve o livro, ele que prepara. Você precisa entender isso. E ele está lá escrevendo um livro. Existe autor de livro, autor de contos, autor de teatro, autor de peça de teatro, autor de novela, autor que escreve, que ele realmente é esse autor, é ele que está escrevendo. Você assiste um livro, ou você assiste um filme e você fica lá impactado, porque alguém escreveu aquele livro de uma maneira, uma forma, na verdade, que vai deixar você totalmente de boca aberta, falando, meu, que filme! Que filme! Quem já assistiu um filme e saiu do cinema assim e fala, meu, que história esse filme? Quando você for ver isso, tudo bem. Os personagens, eles fizeram algo muito bem, trabalharam muito bem, mas na verdade, todo o crédito fica para quem escreveu, o autor. E você precisa entender que existe um autor da tua vida que está escrevendo algo, e muitas vezes nós é que estamos escrevendo essa história, nossa história. Sabe por quê? Porque um autor, quando ele está escrevendo, ou seja qual for a história que for, ou seja de romance, ou seja de aventura, ou seja de guerra, ou até de momentos tenebrosos, esse autor tem momentos que ele vai parar para refletir um pouco mais, para pensar um pouco mais. E aí que mora o perigo. É nossa hora que o autor para um pouco de escrever história. Deixa eu dar um tempo aqui que eu preciso ver algo para a vida dele, para a vida dessa história, para que essa história realmente tenha um fim maravilhoso, porque aqui houve algumas coisas. É nesse momento, nesse exato momento, que a gente começa a se tornar o próprio autor da nossa vida. Aí a gente começa a escrever por nós mesmos. Aí nós começamos a tomar algumas direções e vertentes erradas na nossa história. É aí que nós começamos a errar. É aí que nós começamos a falhar. É nesse momento que nós começamos a falhar. E aquilo que era para ser uma história de amor, uma história linda, maravilhosa, um romance tremendo, enfim, se torna uma história de terror. E daqui a pouco você está atemorizado com a história da tua vida. Daqui a pouco você está totalmente desanimado com a história da tua vida. E nós precisamos entender que Deus está escrevendo algo novo para você. Deus tem uma nova história para a tua vida. Existe um momento da tua vida, na minha vida, da tua vida, que nós podemos parar e falar, peraí, deixa eu ver quem está escrevendo a história. Se as coisas não estão correndo de acordo com o que a palavra do Senhor diz, você precisa fazer, na verdade, uma reflexão, falar, peraí, deixa eu ver quem é que está escrevendo a história aqui.
Será que eu não tomei essa caneta de Deus e comecei a escrever? E você precisa deixar que o autor e consumador da tua fé, o autor e consumador da sua salvação, o autor e consumador da sua vida, ele retome novamente a direção da história da tua vida. Nós vamos tomando decisões pelo nosso coração. Nós vamos tomando decisões porque, na verdade, nós queremos, o nosso coração enganoso, ele deseja algumas coisas que Deus, ele quer até te dar, amado. Tem coisas que o Senhor, ele quer te dar, mas não esqueça que nós falamos ali, ele é o Senhor do tempo, ele sabe o tempo que ele vai te dar. E também, se não for para você viver aquilo, ele não vai te dar. Porque mesmo você imaginando, mesmo você desejando, mesmo você pedindo um monte de coisa para o Senhor, para Deus, Ele sabe exatamente o que você precisa. Porque Ele sabe que se fizer algumas coisas, Ele sabe que se Ele fizer o desejo do teu coração naquele momento, Ele vai perder você. E aí Ele fala, não é essa história que eu tenho para a tua vida. Não é isso que eu tenho. Não é isso que eu quero te entregar agora. E nós precisamos começar a deixar que o autor da nossa vida comece a ter total acesso a nós. Muitas vezes nós estragamos a história de Deus. Muitas vezes nós borramos a história que Deus está escrevendo de nós mesmos. Muitas das vezes nós nos precipitamos, porque na verdade a nossa ansiedade, ela acaba na verdade indo além e a gente atropela aquilo que Deus está escrevendo. Um autor, querido, ele tem tempo, ele não escreve um livro de uma maneira de uma hora para outra, ele não escreve, na verdade, uma poesia de uma hora para outra, ele não escreve uma música romântica de uma hora para outra. Você pode prestar atenção até nas músicas seculares que tem hoje no mundo aí. As pessoas, na verdade, escrevem música de qualquer jeito. Por isso que hoje, na verdade, o que faz sucesso é aquilo que, na verdade, que não tem história nenhuma. As músicas antigas tinham história. Porque o autor demorava a escrever uma história. E a gente hoje, nesse mundo desenfreado que está, a gente quer as coisas para ontem. A gente quer as coisas emergenciais. E o Senhor, querido, o autor da tua vida, Ele está falando para você nessa noite, peraí, se está dando alguma coisa errada, não fui eu que fiz, não fui eu que escrevi isso. E Ele está falando assim, peraí, deixa eu escrever novamente, entrega novamente isso na minha mão e eu vou começar a escrever novamente a história que eu projetei para a tua vida. Porque Deus projetou para nós histórias de bens. Deus, Ele projetou para nós uma linda história de amor, nesse romance, nessa história tem amor, de amor com o pai, de filho, tem uma história realmente linda para ser contada, uma história linda para que as pessoas vejam, para que as pessoas se orgulhem, para que os seus pais se orgulhem, para que você se orgulhe, para que as pessoas ao teu redor se orgulhem, para que o teu marido se orgulhe, para que a tua esposa se orgulhe. Você precisa entender que a história que Deus quer realmente realizar na tua vida. O seu autor da tua vida, ele quer que você realmente entenda que é uma história realmente, um best-seller, algo que vai impactar realmente a geração, e pessoas verão que o autor, daquele que escreveu a tua vida, escreveu a história da tua vida, ele é poderoso. Amém? Amém. Deixa o autor da tua vida escrever a tua história. Deixa o autor da salvação te levar para o caminho da salvação. Tem muita gente querendo buscar salvação em si mesmo. Tem muita gente querendo buscar salvação em coisas que na verdade não te levam à salvação. O caminho da salvação é o caminho da perfeição. O caminho da salvação é o caminho da santidade. O caminho da salvação é o caminho
do comprometimento com o Senhor, com a sua palavra. O caminho da salvação é o caminho da entrega. O caminho da salvação é o caminho da renúncia. Esse é o caminho da salvação. E hoje nós não queremos renunciar a muitas coisas. Hoje nós não queremos nos comprometer com muita coisa. Hoje nós não queremos, na verdade, nos debruçar, nos entregar em muitas coisas. Esse não é o caminho da tua salvação. O caminho da tua salvação é você realmente mergulhar em Deus e falar: Senhor, eu estou aqui. Não pense você que você nessa vida sua de mortidão, um dia está quente, um dia está frio, fique viver assim. Na verdade, você vai encontrar a tua salvação. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está findado a sofrer a maior decepção da tua vida. Não existirá decepção tão grande na tua vida em todos os anos que você estiver na terra, ou como ser vivente, do que você, quando chegar no dia final, no juízo final, você tiver a notícia de que você não vai ser salvo. De que você não vai viver na glória com o Senhor. E nós precisamos começar a deixar esse autor conduzir a nossa vida para o caminho que ele preparou para a nossa vida, para que um dia nós estejamos com ele na eternidade. Hoje o homem fica criando métodos e formas mirabolantes para levar as pessoas à salvação, sendo que ele mesmo não tem, na verdade, a própria certeza disso na sua vida. Sabe por quê? Porque não é por seguir homens que nós seremos salvos. Nós seremos salvos por seguir a Cristo. E hoje pouco se fala dele. Poucos falam de Cristo. Falam de tudo. O mundo está falando de tudo. A igreja está falando de tudo. Mas poucos estão falando de quem é o autor da salvação. E aí nós corremos um grande risco de seguir aqueles caminhos que estão, na verdade, nos levando a esquecer de encontro aquele que, na verdade, é o autor da salvação da nossa vida. Amém? Está entendendo isso? O autor da fé. Nós hoje temos fé em tantas coisas. Nós hoje cremos em tantas coisas. Nós cremos hoje no sistema. Nós cremos hoje nas instituições. Nós cremos que uma instituição grande, cheia de pessoas, ela é poderosa. Nós cremos hoje que os carros, as roupas importadas dão poder às pessoas. Nós cremos hoje que cantos, músicas, shows, na verdade, faz alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. A igreja precisa voltar a viver e ser influenciada pelo autor da sua fé. Olhar, fitar para o autor da sua fé. A igreja hoje não está desfrutando do milagre de Deus. A igreja hoje, nós estamos com uma grande dificuldade de ver os milagres do Senhor. Não é porque o Senhor parou, não é porque o Senhor, na verdade, agora ele não quer fazer milagre, ele desistiu. Na verdade, é porque nós, na verdade, nós não estamos olhando, na verdade, para ele. Hoje criaram métodos e forma para que a gente receba um milagre. Nós temos que fazer tantas coisas para realmente receber, ser merecedor de alguma coisa. Não mudou, hoje não muda na nossa vida. Aquilo que os idólatras fazem, que as igrejas católicas fazem, que eles colocam uma imagem de estrutura para que você, acreditando naquela imagem, você vai receber alguma coisa. Hoje não muda mais. Hoje nós temos um monte de imagens que estão colocando nossa vida diante de nós para que a gente possa ficar ali crendo que aquela imagem vai fazer alguma coisa.
E, na verdade, nós temos que tirar os olhos das imagens e olhar para o autor e consumador da tua fé, que é Cristo Jesus, porque Ele é que vai realizar os milagres da tua vida, é Ele que vai mudar a tua história, é Ele que vai realmente fazer coisas sobrenaturais, é Ele que vai fazer o possível, o impossível se tornar possível na tua vida. Bem. É Ele. Esse autor. Você não é autor de nada. Você não pode se declarar, olha, eu fiz aqui, não. O Senhor permitiu que eu fizesse. Porque a Bíblia diz que sem Deus, você nada poderá fazer. Sabe o que é nada? Nada em português é nada, nada em inglês é nada, nada em hebraico é nada, nada em espanhol é nada, nada é nada. Sem Deus nada você pode fazer. Você precisa entender que se a tua vida é uma história, tudo que você fizer, tudo que você viver, tudo que você desfrutar dela, você tem que acreditar ao autor da sua vida. Foi Deus que fez. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que permitiu. Foi o Senhor que me habilitou. Foi o Senhor que me deu sabedoria. Foi o autor da minha fé que realmente fez algo na minha vida. Foi Ele que me deu graça. Foi Ele que me deu saúde. Foi Ele que realmente fez tudo isso. Muitas vezes nós queremos acreditar algumas coisas para nós que o Senhor tem feito. O homem tem essa tendência. Porque isso aí faz parte da síndrome de Lúcifer que está sobre o homem. Porque Lúcifer, Satanás, ele nada criou. Ele até hoje só copiou. Ele copia as coisas que Deus fez. Ele tem vontade de ser igual a Deus, ou maior que Deus. Por isso que ele caiu lá de cima. E nós queremos também se intrometer naquilo que Deus está escrevendo. Mas tem algumas coisas na história que nós nos intrometemos na nossa vida. Atrapalhamos Deus a escrever algo bom. E daqui a pouco estamos lá sofrendo isso. Aí Deus tem que começar tudo de novo. Deixa eu começar aqui a escrever novamente algo. Ele não entendeu, ela não entendeu. Porque o Senhor tem coisas novas para nós a todo tempo. Como nós vemos aqui, o renovo brotou. O renovo, ele começou e ele está aqui dentro de nós. Hoje nós não mudamos a nossa natureza adâmica. Hoje nós temos dificuldade de deixar Deus agir, o Senhor Jesus agir dentro de nós. Essa semana eu escutei algo que eu escutei milhares de vezes. E eu não consigo me aceitar aquilo. As pessoas, na verdade, usam a natureza do mundo que está dentro dele e acabam, na verdade, não vivendo a vontade de Deus. E a gente precisa começar a viver a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Amado, deixa Jesus ser o autor da tua vida. Deixa Ele. Deixa Ele conduzir. Deixa Ele escrever a tua história. Não paralisa, não. Às vezes está tão bonito. Eu não sei se você já teve essa experiência. Está tudo lindo, está indo tudo bem. Você fala, meu, que eu estou vivendo a bênção de Deus. Daqui a pouco você começa a tomar uma outra caminho, daqui a pouco passa o tempo, está tudo destruído de novo. Aí você fala, meu, o que aconteceu? Presta atenção se você não está interferindo na obra que Deus está fazendo na tua vida. Presta atenção se você, na verdade, não está interferindo naquilo que Deus está projetando para você e para nós. Muitas vezes nós vamos na igreja e queremos receber um milagre. Deixa o autor e o consumador, olha para ele que ele vai fazer.
Os milagres estão todos preparados para a tua vida, mas você precisa deixar Ele conduzir a tua vida. Deixe Jesus mudar a tua história, amém? Amém. Quantos aí gostaria de ver a sua vida, uma vida nova? Amém? Amém. Então vamos falar aqui rapidamente sobre essa vida nova, ou sobre essa nova história. Abra a tua Bíblia aí, em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Primeira coisa que você precisa entender para uma vida nova. Amém? Achou aí? Encontrou? Todos estão aí? Vamos lá, diz assim. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém? Você quer ver uma vida nova? Amém. Comece a pagar o passado. Você quer ter vida nova? Comece a pagar o seu passado. Nós falamos, Senhor, eu quero ver uma história. A história que passou na tua vida já não faz parte mais daquilo que Deus quer escrever. Deus quer fazer coisas novas. E você precisa entender. E aqui diz, tendo cancelado o que está escrito, a dívida, aquilo que errou, aquilo que estava errado. Cancela isso, apaga, lança fora. Não deixe mais isso estar sobre a tua vida. Renuncia a tudo isso. O que era contra você, o que estava contra você, que te levava, na verdade, a você viver debaixo de ordenança ou escravizado, o qual te prejudicava, ou que está te prejudicando, que você chegou aqui prejudicado em áreas da tua vida. Diz a palavra que o Senhor, Ele removeu. E não removeu só um pouco, Ele removeu inteiramente tudo. Ele levou tudo na cruz do Calvário. Ele pegou tudo e colocou naquela cruz aquilo. E hoje Ele quer fazer a mesma coisa. Ele quer que, na verdade, aquilo que na verdade te incomoda, aquilo que é errado, aquilo que você errou ontem, hoje de manhã, hoje à tarde, hoje antes de chegar da igreja, ou vem errando, vem falhando, aonde você falou, o Senhor diz, olha, eu quero remover isso hoje, eu quero pegar tudo isso agora e lançar na cruz, no Calvário, para que você comece a ter uma vida nova, uma nova história. Muitas vezes nós não atentamos para aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes nós não temos percepção do que Deus tem para nós. Muitas vezes nós não compreendemos. Eu sei que tem coisas que fogem do nosso entendimento, mas eu quero dizer uma coisa, amado. Fique atento naquilo que Deus tem falado. Fique atento na palavra do Senhor, nas Escrituras, naquilo que Ele tem para você. Hoje Ele pode pegar algo da tua vida que tem causado prejuízos na tua vida, que tem, na verdade, te trazido realmente grandes desconfortos na tua vida. Ele tem poder para pegar isso hoje e falar assim, eu estou removendo isso, eu estou removendo isso inteiramente, estou lançando na cruz do Calvário. Isso não vai mais te incomodar, isso não vai mais trazer infortúnios na tua vida, isso na verdade não vai trazer mais prejuízo na tua vida. Você precisa começar a projetar coisa nova, como nós falamos. Se você quer ter uma vida nova, a primeira coisa que você tem que entender é que o passado não pode ir junto. Porque aí não é novo, você vai viver no passado. Se você quer vida nova, viva no novo, não viva no passado.
Não leve o seu passado junto, que o passado acaba te escravizando. Comece a viver coisas novas. A primeira coisa que precisamos para remover ou reescrever a nossa história é apagar o passado. Se você sente o desejo de reescrever a tua história, porque, querido, eu quero dizer uma coisa para você, isso é você, isso sou eu. Não tem um homem aqui na terra que possa falar assim, eu não erro, eu não falo, eu não sou pecador. A Bíblia diz até que se você falar isso, que você não peca, e pecar é errar algo, você já está pecando, porque na verdade, aos olhos do Senhor não existe o justo sequer aqui na terra, e nós temos que entender isso, que vira e mexe, nós temos que fazer uma reciclagem na nossa vida e falar, peraí, eu preciso ter um tempo aqui, deixa eu ver o que está errado. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite exatamente para recordar a você que Ele tem vida nova. E se você quiser hoje, tiver proposto hoje, a falar assim, eu vou sair daqui, vivendo as coisas novas de Deus, é o momento certo para realmente Ele remover tudo aquilo que vem, na verdade, levando você a infortúnios na tua vida, em momentos de tristeza, lançar isso fora e falar assim, eu vou viver essa nova vida. O Senhor, existe uma cruz, que embora a gente não veja, mas espiritualmente ela está lá, pronta para receber tudo isso, pronta para receber aquilo que tem atrapalhado a tua vida. Amados, tem coisas que somente Deus pode fazer. Ele pode mudar a tua história. E eu quero dizer uma coisa. Deus sempre fez, ou faz, ou executa aquilo que Ele promete. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que o Senhor lhe promete, Ele cumpre. E Ele preza pela sua palavra. Ele zela pela tua palavra. E se Ele está falando que Ele vai remover tudo, Ele tem poder para remover tudo. Você pode até crer, ou você pode não crer, mas mesmo assim, Deus, Ele cumpre o que Ele fala. Abra aí. Em Miqueias. Agora foi fundo aí para você. Miqueias é um livro da Bíblia que você nunca leu na sua vida. Mas está aí. Miqueias 7:19. Diz assim: tornará a ter compaixão de nós. Lembra que Deus da promessa? Diz assim: Ele tornará a ter compaixão de você, de nós. Pisarás aos pés das nossas, aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados ou erros na profundeza do mar. Amém? Amém. Ele garante, Ele apaga, Ele pisa. E a Bíblia diz que Ele lança no mar, e esse mar é o mar do esquecimento. Amém? E você quando chega e confessa para você, eu estou aqui, ó, isso aqui eu não quero mais, isso aqui basta. Isso aqui já não dá mais para mim, não aguento. Eu mesmo confesso. Eu comecei por mim mesmo. Eu fui tomando uma direção sozinho, Senhor, e fui. É isso que Deus quer.
Às vezes a gente fica aí, será que a gente que eu falo? Quer pegar, chega lá, Senhor, eu tomei uma direção, eu tomei uma decisão errada, eu fiz isso errado, eu errei. Senhor, olha, tira isso aqui está me incomodando, isso aqui está me levando à destruição, isso aqui está me corroendo. O Senhor disse que Ele vai pegar aquilo ali e Ele vai lançar na cruz do Calvário, Ele não vai lembrar mais, Ele vai lançar isso aí, tudo, Ele vai pisar, Ele vai lançar e falar, isso aí acabou, não lembro mais. E não adianta depois você ficar lá querendo relembrar isso, porque o Senhor não traz mais a memória. Na memória dele já não existe mais, Ele esqueceu isso, amém? É uma coisa até que me incomoda, isso aqui não tem muito a ver, mas às vezes é bom para que você entenda. Eu fico vendo muita gente falar assim que perdoar, eu perdoo, mas esquecer é amnésia. Amém? Isso é do cão, isso é o diabo falando. Não fale isso. Não fale. Nunca fale nem escreva isso. Não seja, na verdade, o pregador das coisas do capeta, do inferno. Eu me incomodo com isso. Se Deus fala que Ele perdoa e não esquece mais, e você tem Cristo dentro de você, como é que você não vai esquecer mais? Se perdoa, esquece, irmão. Se você está lembrando, é porque você não perdoou. E você já está, eu tenho amnésia. Isso é coisa de pastor que não tem o que fazer, que não conhece o coração de Deus. Conhece coisas que ele leu em algum lugar, ele vai repetindo isso e vai transferindo essas coisas. Deus, quando perdoa, meu irmão, Ele não esquece mais, Ele não se lembra mais, Ele esquece, apaga na memória, Ele está lá no mar de esquecimento, Ele não lembra mais. Quando você entrega a Ele, e a gente fica, não, perdoar é uma coisa, mas esquecer é amnésia. Que amnésia? Esqueceu, você perdoou, acabou, não esquece mais. Continua, segue. Por quê? Você vai lembrar isso lá no céu? Chega lá, você vai contar ao teu irmão, eu te perdoei, mas lembra que lá no lago você fez aquele negócio? Eu não tenho amnésia. Amado, apaga. Como é? Deleta, né? Até da caixa de memória, deleta, acaba, esquece. Toma cuidado, irmão. Estou falando, a gente é meio papagaio. Tudo que falam, a gente vai falando. A gente vai vivendo, a gente vive de frases de efeito. Frase de efeito é muito bom. A gente não veio aqui para viver de frase de efeito. Nós viemos aqui para ser influenciado pela palavra de Deus. É o que diz. Se Deus diz que Ele perdoa e não lembra mais, eu quero dizer uma coisa para você. Paulo fala assim, seja meu imitador como eu fui de Cristo. Amém? Quem era Paulo? Antes de ser Paulo. Não era Saulo? Saulo era o cara que era contra a igreja, meu irmão. Saulo era o cara que matava crente, judiava, zoava, amarrava no cavalo, arrastava. Paulo ele era perverso para a igreja. Tanto é que quando Paulo se converteu, que Deus mandou Ananias lá falar com ele, o cara perguntou, você tem certeza? Você tem certeza? Saulo, vai lá na casa, lá na rua direita, vai lá, que eu preciso dar um recado a você. Tem certeza? Esse cara aí, ele sabia o que era inimigo. E ele foi até lá. Tá bom, senhor, você está falando, foi até lá e mandou o recado de Deus. E não foi um recado muito bom ainda. Ele falou, você vai sofrer aí. Né? Olha, Deus manda falar, quanto vai sofrer pelo Evangelho? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A não ser no momento que colocaram Paulo na parede para realmente Pedrão, para saber quem foi que consagrou ele apóstolo, viu? Quero saber, porque ele tinha sido comissionado por Cristo, Paulo não estava lá, a não ser isso, mas não fizeram nada, na verdade, que na verdade eles fossem contra Paulo, pelo que o Paulo era no passado. Não foram.
Eles respeitaram Paulo. Eles perdoaram Paulo. Ele falou: olha, agora você é Paulo, nós te perdoamos. E você não vê na história ninguém tomar nenhum dos apóstolos, ou alguém chegar lá e falar: Paulo, eu te perdoei lá, né? Você quando perseguia a gente, mas é o seguinte, eu não esqueci não. Eu não esqueci não. Acabou, meu irmão. Acabou. O seu passado, Deus não quer mais saber. Se você quer viver a nova história, Deus não quer mais saber do seu passado. Assim como você também, se você quer liberar pessoas, o perdão para as pessoas, não lembre mais do passado dela. Esqueça, isso aí já foi. Isso aí já era. Vida nova, coisas novas. Tem gente que fica preso nisso. Tem gente que fica se matando com isso aí. Não vive porque na verdade não consegue perdoar. Amém? Então deixa o passado. Apaga o seu passado. Não leve ele junto para a vida nova que Deus está preparando para você. Só para finalizar. Entenda. E quando Deus começa a apagar o seu passado, algo novo começa a acontecer. Abra a tua Bíblia rápida aí em Provérbios capítulo 23, versículo 18. Eu vou ler aqui. Eu estava ali e Deus falou que eu até anotei aqui, ó, na linguagem de hoje aqui, ó, 18, 19, ou 17, 18, vamos ler 17, 18. Provérbios 23. Provérbios capítulo 23, versículo 17 e 18. Vamos ler os dois juntos. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, diz assim: não tenha inveja dos pecadores, ou do pecado das coisas, não procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Amém? Quando você renuncia o passado, Deus começa a reescrever o teu futuro. E aqui ele fala que, na verdade, ele começa, o seu futuro vai ser brilhante, brilhante. Você vai ser uma estrela dessa história. Você vai ser essa estrela. Esqueça o passado, esqueça as coisas do passado. Ao invés, esqueça tudo isso. Comece a olhar para o futuro que Deus tem. E ele diz que nesse futuro você vai ter esperança. Ele é esperançoso. É um futuro próspero, aonde o qual você será a estrela, porque você vai brilhar. Mas se nós não abrirmos mão disso, jamais nós vamos chegar a tudo isso. Se você quiser carregar o teu passado junto, você não vai viver o futuro que Deus tem para você. Você vai viver o seu passado. E aí? Quem está afim de viver a vida nova? Amém? Pode ser que chegue o mês que vem você ouça a mesma palavra. Pô, mas já ouvi isso aqui. Né? É porque Deus, Ele ainda percebeu que tem algumas coisas que você precisa abrir mão. Seria muito bom que a gente escutasse isso todo dia. Todo dia você visse isso, que você ia se lembrar: peraí, essa palavra que Deus tem algo novo para mim. Deus quer remover algumas coisas. Deus tem um futuro brilhante para a minha vida. E eu não posso ficar aqui preso, na verdade, nas coisas do passado. Eu não posso ficar aqui limitado realmente vivendo a velha história. Uma história que eu mesmo comecei a escrever por si próprio. Tomei uma direção e peguei e falei: vou fazer assim, vou fazer dessa forma, vou fazer daquela maneira, e vai indo, daqui a pouco você está totalmente perturbado. E aí você não consegue viver o que Deus prometeu. Irmão, Deus tem vida nova para nós. Lembra que nós falamos, o autor e consumador da vida é Jesus Cristo.
Ele é o renovo, coisa nova. Está renovando cada dia mais. Ele está dentro de você aí, renovando. Falando, vambora. Eu quero fazer você viver realmente, ser um vaso novo, você ser algo novo. Você vai ver de coisas novas. Vai ter novidade de vida. Nós temos que sair desses cultos que nós estamos aqui, entendeu? E falar assim, eu tenho que sair daqui mudado. Eu tenho que sair daqui com a certeza, a esperança, que na verdade eu vou ter uma nova vida lá fora. Mas eu quero dizer uma coisa para você. E tudo que nós falamos aqui, tudo que foi dito aqui, o autor da vida, ele escreveu, ele está falando para você, olha, eu posso mudar, eu posso fazer tudo isso. Mas ele diz assim, olha, só que tem uma coisa,